Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é domingo, dia 26 de abril de 2026, iniciando mais um vídeo de fechamento semanal da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Então vamos iniciando aqui a análise da semana referente aos dias 20 ao dia 24 de abril. Então, começando aqui pelo índice Bovespa, né, que fechou a semana aí em queda de 2,55%, cotado a 190.745 pontos. Foi a segunda semana consecutiva de queda aqui no índice, tá? Mas apesar disso, a tendência segue sendo de alta, tá? Porque a média móvel de 9 períodos continua aí inclinado para cima, tá? Agora analisando aqui os ativos que compõem a carteira aqui do canal, começando com o Banco do Brasil, fechou a semana aí com uma forte queda de 6,97%, cotada a R$ 22,70. Foi a segunda semana seguida de queda aqui no papel, tá? E ele está indo testar aqui uma região de suporte, que é justamente nessa região aqui, uma região dos 22,60 por aí, tá? Essa mínima aqui, esse fundo anterior, lá do mês de março, tá? Meu preço médio está em R$ 23,83. Seguindo aqui com o Banrisul, fechou a semana em queda de 4,20%, cotada a R$ 15,95. O Banrisul está numa tendência de queda, foi a segunda semana seguida de queda aqui no papel. Ele perdeu também uma região aqui de suporte, tá? Que é esse fundo anterior aqui. E se a gente olhar aqui no gráfico, a próxima região de fundo seria a média móvel de 200 períodos, tá? Atualmente lá em 11,25. Acredito que o papel não vai cair até lá, tá? Acredito que ele vai se estabelecer em algum local dessa região aqui próximo dos R$ 15, tá? E o meu preço médio está aqui em R$ 14,14. Seguindo aqui com o banco BMG, fechou a semana em queda de 2,88%, cotada a R$ 5,39. Segunda semana seguida de queda aqui no papel também, mas a tendência segue sendo de alta, tá? Meu preço médio está aqui em R$ 4,42. Banco ABC Brasil fechou a semana em queda de 5,35%, cotada a R$ 25,28. Com a queda dessa semana, o papel entrou numa tendência de baixa, tá? A média móvel aqui de 9 períodos virou para baixo. Foi a segunda semana de queda aqui no papel também. Tem uma região de suporte um pouco mais abaixo aqui, na região dos 24,80 aproximadamente, que é esse fundo anterior aqui. Região dos 24,75 é um fundo ali do final do mês de março, tá? E o preço médio está em R$ 22,34. Seguindo aqui com o Banco Paine, fechou a semana com uma pequena queda de 0,69%, cotado a R$ 15,45. Apesar da queda, né, o papel segue uma tendência de alta bem forte. E meu preço médio está em R$ 11,92. Seguindo aqui agora com o Bradesco, fechou a semana em queda aí de 6,50%, cotada a R$ 17,11. Preços vieram para a região da média móvel de 9 períodos e permanece inclinado para cima, tá? Então ainda se mantém a tendência de alta aqui no papel, apesar dessa queda expressiva aí. E meu preço médio está em R$ 17,15. E o Banco Santander fechou a semana em queda de 4,43%,
cotada a R$ 29,68. Foi a segunda semana seguida de queda aqui no papel. Ele está numa tendência de baixa, né? E tem uma região de suporte pouco abaixo aqui da região dos R$ 29, tá? Meu preço médio está em R$ 31,54. Bom, seguindo aqui então para a planilha de controle dos ativos. Atualmente eu estou com 7 operações em andamento. Então, considerando aí o fechamento da sexta-feira, encerrei a semana com um prejuízo acumulado de 4% em Banco do Brasil, 0,22% em Bradesco e 5% em Santander. Em relação aos lucros, estou com 12% de lucro em Banrisul, 21% em Banco BMG, 13% em Banco ABC Brasil, 29% em Banco Paine. Então, no geral, essas operações em andamento estão me dando um lucro aí de pouco abaixo de 2%, tá? Quase 2%, e dá R$ 153 positivos. Se eu considerar os proventos recebidos, eu tenho a rentabilidade, então nesse quesito estou positivo aqui em 0,55% em Banco do Brasil, 18% em Banrisul, 26% em Banco BMG, 20% em Banco ABC Brasil, 29% em Banco Paine e com rentabilidade negativa aqui 0,22% em Bradesco e 5% em Santander. No geral eu estou com uma rentabilidade aí de 7%, que dá R$ 551 positivos. Essa semana eu fiz um aporte em Bradesco, tá? Lá no dia 20 de abril. Comprei 5 ações ordinárias, tá? Preço médio de 18,21. Totalizou um aporte de R$ 91,05. Essa semana não recebi nenhum provento. Então, encerrei a semana aí com um patrimônio de R$ 8.036,05. Dá uma variação negativa de 4,83%. Então, meu patrimônio diminuiu R$ 407,93. Já o Ibovespa caiu 2,55%. Então, o alfa da carteira ficou negativo em 2,28%. Então, foi uma semana ruim, né? Uma semana que também foi mais curta em virtude do feriado de Tiradentes, que foi na terça. Foi uma semana aí com quedas expressivas, aí o setor financeiro acabou caindo mais forte nessa semana, né? E o Banco do Brasil, principalmente, com uma queda mais expressiva, e por fazer a maior parte, né, por compor a maior parte do capital alocado aqui da carteira do canal, isso acaba puxando, né, a carteira para negativamente, porque ainda mais de 50% do capital da carteira continua alocado em Banco do Brasil, embora eu não faça mais aportes no papel desde o ano passado. Eu ainda estou com bastante capital alocado lá e isso acaba pesando bastante, né? A tendência é que ao longo dos próximos meses, conforme eu vou realizando novos aportes aí nos demais papéis, a situação vai se equilibrando aí gradativamente com o passar do tempo. Tá? Vamos torcer para que essa próxima semana aí seja mais positiva aqui para nós. É uma semana que vai ser mais curta também em virtude do feriado da sexta-feira, né, do dia 1º de maio. Então, vamos ver se nesses 4 dias aí a gente consegue performar positivamente, né, para encerrar o mês pelo menos um positivo aí, já que março, né, já foi um mês complicado aqui para a carteira, para a gente voltar a ficar positivo e voltar a ampliar o nosso capital aí. O abril foi um mês que começou bem, né, nas primeiras 2 semanas, mas agora nas últimas 2 semanas aí tem sentido um pouco essa volatilidade do mercado. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.